Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui iniciando a parte 2 do capítulo 3, a independência dos Estados Unidos. Fazendo uma revisão da primeira parte, nós falamos para vocês sobre a política colonial inglesa na América do Norte, que nós chamamos de negligência salutar. A Inglaterra não se preocupou em controlar suas colônias, e isso foi muito saudável para as colônias, porque elas puderam crescer e se desenvolver com um sentido forte de autonomia e representatividade. Falamos sobre a colonização inglesa, que foi diferente, né? Diferente por causa da política colonial, diferente por causa das diferenças geoclimáticas entre as colônias do norte e do centro e as colônias do sul. E falamos também sobre o comércio triangular, né, um comércio realizado pelos colonos com as Antilhas e com a África, que permitiu acúmulo de capitais, de riquezas nas colônias. E falamos também que quando isso começou a atrapalhar o interesse de companhias de comércio inglesas, a Inglaterra agiu no sentido de coibir o comércio dos colonos, o que gerou descontentamento entre eles. Pois bem, vamos para a segunda. A caminho do rompimento. Além das restrições ao comércio triangular, outros fatores contribuíram para aumentar o descontentamento dos colonos com a Inglaterra, né? Então, eu disse para vocês que os colonos começaram a ficar descontentes com a Inglaterra quando ela começou a cercear o comércio triangular, né? E eles vão ficar ainda mais descontentes com a Inglaterra por causa de aumento de impostos, né? A Inglaterra vai começar a cobrar mais impostos das 13 colônias. E também o descontentamento aumenta com a questão da ocupação de novas terras na América do Norte, né? À medida em que os territórios próximos do Atlântico eram ocupados, né, é natural que a colonização se interiorizasse, né? E isso acabou gerando conflitos com os franceses, que também estavam interessados em ocupar áreas da América do Norte, já estavam ocupando algumas áreas da América do Norte, como partes do atual Canadá, como partes do atual Estados Unidos, né? Então, esses conflitos acabaram gerando descontentamento também entre os colonos. Vamos ver isso aí. A Guerra dos 7 Anos. Entre 1756 e 1763, ocorreu um conflito entre a Inglaterra e a França, que ficou conhecida como a Guerra dos 7 Anos, e o motivo dessa guerra foram as disputas por territórios coloniais na América do Norte, né? Então, a Inglaterra e a França foram à guerra por causa de colônias. A Inglaterra saiu vencedora e tomou posse de grande parte das terras francesas na região. Só para vocês terem uma ideia, a região de Quebec, que hoje está no Canadá, né, era uma colônia francesa. Até hoje lá se fala francês, né? E a Inglaterra tomou esse território da França depois da vitória sobre essa na Guerra dos 7 Anos. Apesar da vitória, a guerra deixou a Inglaterra em situação financeira muito difícil, em razão das despesas militares. Então, foi uma guerra muito custosa, tá? Que desequilibrou as finanças da coroa inglesa, da coroa britânica, né? Então, o que a Inglaterra vai fazer para poder reequilibrar as suas finanças? Para cobrir seus gastos, a coroa britânica aumentou os impostos sobre as 13 colônias e procurou impor monopólios, o que aumentou bastante o descontentamento dos colonos com os ingleses. Então, veja bem, a coroa britânica, numa situação financeira difícil,
para resolver essa situação, vai cobrar mais impostos dos colonos na América do Norte. Eles não vão gostar. Tá? E vai procurar impor monopólios, quer dizer, diminuir a liberdade de comércio daqueles colonos, né? Estabelecer exclusividades para os ingleses que pudessem dar mais lucro aos ingleses. E os colonos, então, vão ficar muito descontentes. Os colonos não aceitaram passivamente as determinações inglesas, né? Então, a cada medida tomada pelos ingleses haviam protestos, haviam ações dos colonos, né? E eles também procuraram estreitar os laços entre si. As 13 colônias começaram a se reunir, né, nos chamados congressos da Filadélfia, para debater sobre os seus próprios interesses e sobre as medidas que a Inglaterra estava tomando em relação a elas. Entre as leis impostas às 13 colônias, nós podemos destacar as seguintes, todas elas gerando descontentamento nos colonos. Tá? A Lei do Açúcar, em 1764, determinava que as 13 colônias só poderiam comercializar açúcar com territórios ingleses, diminuindo muito o comércio deles, porque eles faziam comércio com todo tipo de colônia, né? Então cerceava o comércio das 13 colônias. A Lei do Selo de 1765, que exigia que todos os documentos emitidos nas 13 colônias tinham que ter um selo que era vendido pela coroa britânica, né? Então era uma forma de arrecadar dinheiro que também gerou descontentamento. No mesmo ano, 1765, a Lei dos Alojamentos obrigava os colonos a darem alojamento e comida para as tropas inglesas nas 13 colônias, né? Então, poxa, pegavam a tropa inglesa, você tinha que dar cama e comida para eles, né? Os atos Townshend, que em 1767 estabeleceram uma série de tarifas protecionistas, inibindo mais uma vez o comércio das colônias. A Lei do Chá, de 1773, estabeleceu o monopólio de comércio do chá nas 13 colônias para uma empresa britânica, a Companhia de Comércio das Índias Orientais, né? Então isso abriu um precedente, porque a Inglaterra estava estabelecendo o monopólio de comércio de um produto, né, que agora seria exclusividade dos ingleses. Se os colonos aceitassem isso, a cada dia a Inglaterra ia estabelecer monopólios sobre outras áreas da economia, até que ela tivesse domínio de todo o comércio colonial, né, tirasse dos colonos a liberdade de comércio. E a reação dos colonos veio na chamada Festa do Chá de Boston, ou seja, a primeira carga de chá inglesa que chegou no porto de Boston. Os colonos fantasiados de índios entraram nos navios e jogaram toda a carga no mar. O chá desidratado perdeu tudo, né? E é exatamente essa ação dos colonos que provocou as chamadas Leis Intoleráveis em 1774. Quando a Inglaterra determinou o fechamento do porto de Boston, que era o principal porto da Nova Inglaterra, né, das colônias do norte, né, e decretou intervenção militar na Filadélfia. Ok? Bom, façam a tarefa da página 40. Na próxima apresentação a gente continua essa matéria. Um grande abraço, fiquem bem.